Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marta, do Cigano Coração Bax. E hoje, sábado, final de semana. E aí, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão tomando o cafezinho de vocês agora? Estão tomando um suquinho, uma vitamina? Conte pra mim aí, o que vocês estão fazendo? Sábado, e a gente vai iniciar o sábado com o seguinte mantra: Universo, me surpreenda. Eu sou forte e capaz. Eu sou luz e conexão. Universo, me surpreenda. Eu sou forte e capaz. Eu sou força e conexão. De novo, botem nos comentários aí. Universo, me surpreenda. Eu sou forte e capaz. Eu sou luz e conexão. Assim seja, assim é e assim será. Salve, salve! Salve, 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 salve! Escuta, universo, escuta o nosso mantra, universo. E hoje vocês vão escolher pelas bruxinhas. Olha só como a mesa tá linda para vocês. A bruxinha branca é a opção de número 1 e a bruxinha preta é a opção de número 2, tá bom, meus amores? Se concentra, traz a energia para a mesa. E qual é o tema hoje, Marta? Me pediram ontem. Amor afastado. Volta. O que acontece? Tá bom? Nós vamos falar de quem tá afastado. Hoje a energia é papo! É papo! Vamos ver quem tá longe, quem tá afastado, quem tá brigado, quem tá bloqueado. Aí vocês adaptam a realidade de vocês. Não precisa se apertar para caber na tiragem. Isso é tiragem coletiva, tá bom? Ela é coletiva e atemporal. Vocês precisam adaptar a realidade, não precisa se apertar. E é para quando a espiritualidade leva esse vídeo até vocês. Tá bom, meus amores? Independente do dia que eu postar. Tá bom? Outro dia uma pessoa me disse assim, quando você postou, se eu fosse ver, não ia bater comigo. Mas eu fui lá atrás nos seus vídeos e bateu tudinho. E na data que eu postei, a pessoa estava bem com a pessoa, mas foi o dia que ela foi buscar o vídeo. Vocês entendem? É a energia que paira no universo naquela hora, naquele dia, naquele exato momento. É assim que funcionam os oráculos. Eles vêm de acordo com a energia que está no momento. Tá bom, meus amores? Tudo certo? Já escolheram bruxinha branca ou bruxinha preta? Hoje eu vou jogar com esses decks aqui para as duas opções. Aí vocês vão escolher pela bruxinha. Bruxinha branca ou bruxinha preta? Bruxinha branca ou bruxinha preta? Se concentrem. Vou botar as pedras para trás, que aqui é para deixar tudo lindo e protegido para vocês, tá bom, amores da minha vida? Tudo lindo e protegido para vocês. Vamos começar com a opção de número 1. A bruxita branca. Peraí, gente, peraí que o incenso apagou aqui. Eu vou tentar acender ele aqui numa velinha que tá acesa aqui. Vou tentar acendê-lo numa velinha que tá acesa. Ai, meu Deus do céu. É coisa, viu? Mas é isso. Quem sabe faz ao vivo. Vão se concentrando aí que eu tô acendendo um incensinho aqui, que eu adoro incenso. Vocês gostam de incenso? Eu sou a doida do incenso. Quando eu saio para comprar, são 500 mil caixas de incenso, meus amores. 500 mil caixas de incenso. Adoro Ananda, adoro Palo Santo. Vocês conhecem o Palo Santo, a madeirinha? Maravilhoso. Indicação para vocês aí. O Ananda é fortíssimo para limpeza. Não é esses comuns que vocês veem, as paletinhas, as varetinhas, não. Esses dois são diferentes. O Palo Santo é a madeira que vem de Machu Picchu, no Peru, né? Ele vem do Peru, de Machu Picchu. E o, o Ananda, ele tem uma força, ele tem um cheiro mais forte. O Palo Santo tem um cheiro mais gostoso, né? Mas o Ananda, ó, já caiu. A carta da justiça, meus amores. Olha que carta linda. Carta lindíssima, 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 lindíssima. Eu vou ler ela aqui de acordo com esse baralho aqui, que esse baralho, eu vou ler de várias formas para vocês, tá? Esse baralho aqui, ele é meio bruxo, né? Vocês viram, né? Que a energia tá propícia, né? Para as bruxinhas. Olha essa carta aqui, meus amores. Olhem, examinem.
Olhe bem, a balança está onde? Já fala de equilíbrio, né? Já fala do que a carta fala mesmo, do que está aqui, justiça. Aquilo que é justo, aquilo que tem que acontecer, não é verdade? Tem, de uma certa forma, isso aí tem. Aquilo que é justo, aquilo que tem que acontecer. Essa carta fala de estabilidade, essa carta fala de intuição, ela fala de lógica que destrói as dúvidas, aquele momento assim que vocês estão mais pensando no que é lógico do que devaneando, sabe? Estão mais pé no chão. Sabe quando a gente fala pé no chão? É isso aqui. Ela também fala de harmonia, de equilíbrio e, lógico, processos ligados à justiça, né? Nessa carta tem um homem vendado. Ele faz um juramento diante da imperatriz. O juramento é feito na escuridão. O iniciado jura com a visão coberta, pois não precisa dela para seguir o seu coração. Os olhos são a janela da alma, mas o coração é a porta. A verdadeira espiritualidade está além das aparências. Esse é o significado dessa carta, porque ele é um oráculo bruxo, né? Ele é um oráculo Wicca. Então, eu tô lendo, né, de acordo com essa carta, com esse deck, tá bom? Nós temos vários tipos de tarô hoje, nós temos tarôs hinduístas, ocultistas, temos os tradicionais de Marsella, de Waite, então cria-se tarôs com figuras diferentes, né? Temos os Wiccas, aqui eu tô usando um Wicca, tá bom? Então vocês, o que é Wicca, Marta? É bruxo, tá? É bruxo, bruxa, é mago, maga, sabe? É com essa energia dos bruxos e das bruxas que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? O animal mágico de hoje dessa carta é a águia, a planta é o aloés, a pedra mágica é a esmeralda, o perfume mágico é a gardênia e o instrumento mágico é a pena de ave, tá? É isso que essa carta traz aqui. A gente está falando de uma forma, lendo de uma forma bruxa de ver, tá certo? Mas esta carta no tarô tradicional, meus amores, a justiça no tarô tradicional, a gente lê como? Como é que a gente lê? Eu vou fazer isso. Ela é a número 8 no tarô de Waite e de Marsella. Ela fala de equilíbrio, de verdade, de responsabilidade. Palavras-chave: equidade, clareza, decisão. No sentido invertido, injustiça, desequilíbrio, corrupção. Tá? Essa carta, ela fala de equilíbrio, responsabilidade e ética. Ela retrata esse equilíbrio, essa verdade e essa integridade. É a carta das leis e da justiça. Olhe bem, aqui está segurando uma espada, não é isso? De um lado segura a espada, não é isso? E do outro a balança, que simboliza a necessidade de cortar ilusões e pesar todas as opções. Essa carta nos lembra que cada ação tem uma consequência. Verdadeiramente, né, gente? Então, usem o equilíbrio, a verdade, a responsabilidade para ter uma avaliação justa, seja lá do que for que vocês estejam aí, né? Que todo momento que chegue para vocês resolverem isso, né? Aqui nós estamos falando de amor, a gente vai falar de amor afastado, então tem isso aí, certo? Nós estamos falando de amor afastado, veio esse recado, e aí, como aí é um recado, como aí é um conselho, como aí é um alerta, é para vocês, tá bom, meus amores? Vocês veem em que área da vida, em que setor da vida de vocês cabe esta carta linda, que é a carta da justiça. Tá bom? Eu vou colocar ela aqui na bola de cristal e vou fazer a tiragem de vocês agora. Amor afastado. Amor afastado. Volta. O que acontece? Vamos lá? Desfecho, né? A gente pode chamar de desfecho, o desfecho da história, né? O funga-funga, vocês já sabem, que a pessoa aqui é alérgica, né? Aí de manhã acorda assim, tá, gente? Desculpem o funga-funga aí. A pessoa tem rinite
E aí, com esse tempo, faz chuva, faz sol aqui em Salvador. Eu moro em Salvador, na Bahia, que faz chuva, faz sol o tempo inteiro no inverno. Tá chovendo, fecha tudo, a gente sai vestido de um jeito, daqui a pouco o sol abre. Ó, menina, é uma doideira, é uma odisseia, como se fala. Tá bom? Vou botar mais pra cá, pra botar mais cartinha aqui, pra gente jogar, pra pegar todo o espaço. Eu gosto sempre de botar essas 10 cartas pra vocês, vocês já perceberam? Tem várias formas de jogar, mas eu gosto sempre. E eu sei que tem gente que adora ver as cartas, né? Que já conhece. Tá afastado, ó. Olha, gente, ó, deixa eu dar um alerta aqui, que já abriu com o urso. E eu vou falar por que que o urso é uma carta polêmica no baralho cigano. Por que que o urso é uma carta polêmica no baralho cigano? Porque é a carta que fala de narcisistas, né? Quer saber? Carta que fala de narcisismo, e não é o narcisismo de se achar, de achar belo do conto de Narciso, não. Aqui são narcisistas mesmo, os doentes, sabe? É a carta do narcisismo, a carta da violência, tá? O que é que tá acontecendo aí? A carta do ciúme, a carta da posse, a carta da manipulação, né, do desequilíbrio e da própria violência mesmo, violência física, tá? Urso e casa, a carta do ciúme, né? Pode ter alguém aí, pode ter tido aí uma confusão por causa de ciúme, pode. Pode ter tido aí uma traição, pode. O urso, sempre que eu abro essa carta, eu digo abraço do amigo urso, aquele que lhe abraça e mete as unhas pelas suas costas, né? Tem isso aqui? Tem um ar de traição no ar? Tem. Apesar, né, eita, Lele, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir logo, tá certo? Foi o urso que me chamou a atenção porque ele abriu, eu falei o lado sombra dele, não é? Eu falei o lado sombra logo, derrubei logo a sombra. Meus amores, aqui, ó, tem coisas ocultas, aqui tem traição, descoberta de outras pessoas interferindo no relacionamento. Olha aqui, ó, no único jogo eu tenho urso, cobra e raposa, né? Então, meus amores, aqui teve interferência de outras pessoas, de outras energias no relacionamento? Teve. Pode ter tido manipulação de energia, de magia? Pode. O chicote tá ali, ó. O chicote tá ali também, a lua tá ali, né? É uma coisa que eu tento sempre combater aqui no meu canal, porque é uma coisa que vem crescendo muito negativamente, são os adoçamentos, as magias de amarração, que é vendida na internet como se estivesse vendendo um copo de água, sabe? E não é assim que deve funcionar. Eu abomino esta prática, eu não faço, e digo a vocês que não façam isso na vida de vocês, tá? Vocês só vão trazer problemas para vocês e para a pessoa. Eu já assisti tantas coisas sobre isso que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Eu já assisti muita coisa sobre isso, tá? De ver pessoas conhecidas de uma certa forma que fizeram e que trouxeram muita coisa ruim para a própria vida, não só para da pessoa, né? Porque acaba com a vida da pessoa, né? Acaba com a vida do outro e com a própria vida, sabe? E fora que não consegue. Quando você vai fazer uma coisa dessa para uma outra pessoa, o que que acontece? Você amarra a pessoa a você, amarra. Mas o sentimento, não existe amarração que coloque sentimento no coração. Entendam bem o que eu vou dizer agora, tá? Não existe amarração que coloque sentimento no coração. A amarração, ela é feita no mental da pessoa. Fica ali na cabeça da pessoa, para a pessoa ir, para a pessoa ficar. Mas a pessoa já não tem mais sentimento, a pessoa não tem mais desejo, a pessoa não admira. Tem muitas coisas que a pessoa não sente mais, que é por isso que o outro vai procurar, né? Ninguém procura porque tá bom, porque tá maravilhoso, porque tá... Não.
Procura porque o outro quer ir embora. Procura porque tá vendo que o outro vai embora, que a outra vai embora. Isso não é só homem, isso não é só mulher que faz, não, tá? Eu já assisti homem que faz também, tá? Eu já vi homem que faz também, que já falou na minha mesa de jogo que disseram que era pra fazer. Eu até falei pra não fazer, né? Aconselhei, eu aconselho a não fazer, tá? Lógico, as mulheres são maioria? São maioria, né? São maioria. Porque os homens são mais céticos, é difícil você ver, mas acontece, tá, meus amores? Acontece sim. E o que acontece? A pessoa fica no mental. A amarração, ela age na cabeça da pessoa, no mental, e não no sentimental. Eu vou repetir a vocês, não tem amarração que coloque sentimento no coração de uma pessoa. Não ache que quando fizer, a pessoa vai ficar apaixonada. Não vai. Ela pode, se vocês estão brigando, ela pode até acalmar ali naquele momento, não é verdade? Aquela coisa, mas sentimento não coloca. Eu já vi pessoas do lado de outras maltratando, sabe? Do lado de outras brigando, do lado de outras visivelmente irritadas, visivelmente, sabe? Sabe quando você fica, sabe, cojeriza a outra pessoa? Eu já assisti isso uma vez, sabe? Um casal, eu vi nitidamente que ali tinha amarração, sabe? Dá pra ver, gente, dá pra ver. Dá pra ver no comportamento do casal. O casal geralmente vive de aparência, de fachada, sem ter nada. Se eles são casados, ele não tem nada. Eles vivem dentro da mesma casa, mas brigando, se desentendendo. Por quê? Porque tá um preso ao outro ali. Não consegue sair, de uma certa forma. Fica um labirinto ali, buscando. E aí começa a acontecer um monte de problema. Tá? Já teve gente de dizer assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá, eu não sei o que eu fui fazer lá. Sabe como é que é? Quando não mora na mesma casa, eu não sei o que eu fui fazer lá. Então, meus amores, é uma coisa que eu combato no meu canal, né? Combato mesmo, tá? É abominável, na minha opinião. Você mexer no livre-arbítrio do outro, você está mexendo nas leis divinas, você está mexendo com a espiritualidade. E aí, meu amor, você mexe com todas elas, com a de luz, com a de sombra, sabe? É bem assim que acontece. É uma ignorância espiritual tão grande que vocês não têm noção. Tá bom? E aqui na mesa tem, ó. E traz o quê? Confusão. Foi feito por uma outra pessoa. Olha a raposa que pede aqui, que faz. Por quê? Porque quando começa a dar as confusões, a pessoa quer parar as confusões. A pessoa quer parar a briga. A pessoa quer deixar tudo certo. Ou quando o amor começa a acabar, o sentimento começa a acabar, o tesão começa a acabar, ou descobre que tem uma outra pessoa, e aí quer tirar, quer acabar, quer fazer de qualquer jeito, porque o ego tá pedindo, porque o ego não entende que tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida tem começo, tem meio e tem fim. E existem pessoas que não vieram para terminar a vida junto, vieram para viver aquilo ali. Muitas vezes para ter aqueles filhos, mas não vai terminar ali junto. O outro já precisa viver uma outra coisa, a outra já precisa viver uma outra coisa. Vocês entendem, meus amores? Então, a gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus e a espiritualidade, tá bom? Quem sabe a hora de tudo é Deus e a espiritualidade. Não adianta fazer isso que não vai ter felicidade, que não vai ter plenitude, que não vai ter sentimento. Bom, eu iniciei aqui essa tiragem porque está aqui lua, chicote, briga, traição, raposa, né? Pode ter aqui com triângulos, quartetos, né? E aí a pessoa descobre e aí vai lá para buscar, para fazer, para tentar aprender, para tentar segurar. Não adianta. O que Deus escreveu, ninguém vai tirar. Pode atrasar, pode prejudicar, pode. Todo mundo tem livre-arbítrio, não é isso? E Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu e é uma lei divina. Ninguém pode mexer. Tá bom? Não caiam nessa cilada. E aqui, lógico, tem briga, tem afastamento. Aqui, ó, a manipulação, ela traz uma ilusão,
né? A ilusão com a carta da lua, porque a lua não é só sentimento, a ilusão, a lua pode trazer aqui pessoas que estão melancólicas, que estão tristes, que estão na deprê mesmo, né? Pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, tá certo? Isso aqui tá bem específico, estão desequilibradas emocionalmente, estão brigando, estão confusas. Olha essa carta, gente. Olha essa carta aqui, ó. Vocês conseguem ver alguma coisa a não ser essa falta de clareza aqui? As nuvens estão no céu, tapando tudo, não se tem clareza nessa hora. Na verdade, aqui tem pessoas que estão com falta de clareza. Aqui podem ter pessoas dentro da casa brigando, né? Casais dentro da mesma casa brigando, casais que têm filhos, né? Estão ali por filhos, né? Por casa, fachada, relacionamento de fachada. Sabe relacionamento de fachada? Aquele relacionamento que já acabou? Pois é, tem muita briga, né? Tem muita contenda aqui. Já foi um dia uma parceria legal? Já foi. Mas o tempo já acabou. O tempo aqui já acabou. Aqui essas pessoas só têm que enxergar que tudo tem um começo, um meio e um fim. Aqui tem algo, alguém ou alguém que precisam de tomada de atitude. Sair aqui da ilusão, da depressão, da inconstância, da incerteza, né? A incerteza é uma droga, gente. A incerteza é uma droga. Tem uma energia aqui hoje bem pesadona mesmo, bem pesadona aqui mesmo. Aqui tem coisas pesadas aqui nessa mesa, sabe? Brigas pesadas, falas, sabe quando aquela briga que pesada mesmo, tem aqui, né? Tem uma pessoa aqui de raposa também, tem uma pessoa aqui estudando o ambiente, a outra. Teve para outros aqui, esse recado que eu dei aqui da magia é muito específico, tá? Não é para todo mundo, ele já foi dado, esse casal aqui que tá brigando muito, que tem magia interferindo aí na relação, que uma raposa fez, né, para interferir na relação. Isso aqui é muito específico, tá? Quem vai saber. Quem está sendo manipulado energeticamente vai saber, tá bom, meus amores? E agora eu vou passar para outra fase, para outras pessoas. Isso aqui é muito específico, se vocês quiserem uma certeza, uma confirmação maior, vai no cartomante da confiança, vai numa casa e busca saber, numa casa espiritual, e busca saber para tomar os banhos, para se limpar, né? Começa a rezar por aí, porque o negócio, o babado aqui tá fortíssimo. O babado aqui tá fortíssimo. Tá bom? Para outros que estão separados dentro de uma normalidade, sem magia, tá? E agora eu vou falar para quem tá sem magia. Nós temos aqui ciúme, nós temos aqui brigas também, né? Temos aqui alguém que tá triste, alguém que tá com saudade, né? Alguém que pode ter traído, alguém que pode ter desconfiado de algo. Mas volta, Marta. Depois dessa fase que tá ruim aqui, agora eu não vejo movimento. Eu vejo o movimento mais para frente um pouco, tá, gente? Sendo muito sincero, tá uma energia bem conturbada aqui. Tem pessoas aqui que ora pensam uma coisa, ora pensa outra. Sabe como é que é? A carta da lua e da nuvem tá no meio, no centro do jogo, falando que agora tem muita inconstância, muita melancolia, muita tristeza, muitos altos e baixos aqui, diante de uma situação. Aqui pode ter tido traição, sem sombra de dúvida, pode ter tido descoberta de traição, desconfiança de traição ou a certeza da traição na parceria,
né? É uma parceria que já tem um tempo. É uma parceria que já tem um tempo. Mas a pessoa vai. Tem alguém aqui, não sei se são vocês ou se é outra pessoa, tem alguém aqui que está decidido a ir embora. Tem alguém aqui que está decidida a ir embora. Tem alguém aqui que está meio cansada, meio irritado, meio irritada, sabe? De tolerar, de aceitar, de esticar e puxar esse relacionamento, de ir e de voltar. Tem isso aqui, eu não vou mentir para vocês. Tem. Aqui tá meio complicado, essa energia aqui tá bem complicada, tá? Eu já falei pro povo que teve amarração, quando eu bati o olho eu vi, mas aqui agora é pra quem não tem, certo? Pra quem não fez isso, pra quem sabe que não fez, não tem isso pra mim não. Fale pra mim porque não tem. Pronto, tô falando pra vocês que não tem magia metida no meio, tá? Então aqui não tem magia, porém tem melancolia, porém tem incerteza, porém tem inconstância, porém tem desconfiança. Aqui essa energia não está legal. Olhando para essas cartas, eu não consigo ver energia legal aqui. Agora, para uns vai voltar, para outros não volta, tá? A pessoa pegou o beco, a pessoa se picou, sabe como fala aqui na Bahia? Se picar é ir embora, meteu o pé e foi embora e não quer, e tá cansado. Tem gente aqui que já sofreu bastante, já esticou muito essa corda e essa corda partiu, tá, gente? Para alguns aqui a corda partiu, a pessoa quer seguir, a pessoa já tá seguindo, a pessoa já foi embora, sabe? E de uma certa forma, gente, a vida passa rápido demais pra gente ficar preso a alguém que não sabe o que quer, né? É uma coisa que realmente, ó pra aqui, ó. Uma pessoa inconstante, sabe? Uma pessoa que não sabe o que quer. E a gente tá falando de adultos aqui, eu acho, né? Eu acho que criança não tem no meu canal porque é proibido. Lá pergunta, né? Se criança pode assistir. Pra mim, criança não pode assistir. A gente tá falando de adulto, né? Então, a pessoa que não sabe o que quer, não se resolve. Aí, meu amor, o tempo está passando muito rápido para ficar presa a uma pessoa que não sabe o que quer, né? Que não se decide, que mal resolvida. Não tem coisa pior do que uma pessoa mal resolvida, gente. Uma pessoa mal resolvida bagunça a vida dela e a do outro, dos outros, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, lá e cá, não sabe pra onde vai, não sabe pra onde fica. Não tem coisa pior. Essa pessoa bagunça dela e a dos outros. Quando vê, tá uma bagunça que não tem mais tamanho. Para arrumar isso pode dar bastante trabalho. Tá bom, meus amores? Mas aí é o livre-arbítrio de vocês. Alguns aqui vão voltar, outros não vão voltar. Essa energia que tá bem densa, bem densa, bem densa, bem densa mesmo, tá? Eu vou tirar algumas. Tem gente que vai tentar a sorte para tentar mudar e tirar as pedras do caminho, os paus do caminho, as pequenas dificuldades do caminho. Porque tem gente que acha que pode, né? Que vai chegar aqui e que vai conseguir. Eu falo ou vocês falam que pode não ser assim? Diga aí, eu falo para essa pessoa ou vocês falam que não vai ser bem assim? Que a música não vai tocar do jeito que ela quer, porque aqui tem gente que já foi, hein? Tão certo assim. O navio já saiu desse porto, já se picou, já pegou o beco, já foi, ó, Banda Mel, já foi. E tem uma pessoa aqui, gente, ou pessoas aqui que estão bem reflexivas. Sabe aquela hora que coloca na balança, eu quero, eu não quero, não vai valer a pena para mim, aí bota, e vocês devem fazer isso, façam isso, coloquem no papel, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim? Se tiver mais ruim do que bom, lascou-se, pega o beco, se pica, né? Se já tiver metá, acende a luz vermelha, como tem um deck que tem, né, a luz vermelha, e se tiver coisas mais positivas, vocês superam a negativa. Mas, pelo amor de Deus, aqui tem gente reflexiva. Sabe aquele momento de introspecção? É a pessoa com ela mesma. Teve gente que limitou aqui, botou limite. Eu só quero se for assim, ó. Se não for assim, nem venha, meu irmão. Nem venha, minha irmã. Pegue seu beco, se pique. Parta mil. Você conhece Marta? Então parta. Sabe como é que é? Conhece Henrique? Então se pique. Aqui tem isso aqui. Ou é assim, ou então não vai ter. Por quê? Porque já tem um cansaço aqui, já tem uma corda aqui que já tá partindo, já partiu. Se não partiu a corda, tá prestes a partir.
Tá bom? Tem pessoas aqui tendo mais clareza, abrindo os caminhos, seguindo a vida, cuidando da vida, sabe? Tem gente aqui que não vai voltar. Nessa aqui tem gente aqui que não vai voltar. Sabe como é que é? Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai não. Não vai não. Aqui as nuvens, ó. Confirmando aqui, ó. Nuvem, nuvem. Tá vendo? Ah, que nada, inconstância, incerteza, é toda hora uma briga, é toda hora uma infantilidade, é toda hora uma confusão. A pessoa pegou o beco já, meu amigo, pegou o beco, partiu, sabe? Partiu mesmo. Aqui tem isso, viu, meus amores? Aqui tem isso, ó. Tens um grande poder interior através do pensamento. Use-o somente para criar o positivo e terás sucesso em tua jornada. Aqui está falando de uma força mental, de um poder mental muito grande. Vocês sabem o que é cocriar? Cocriação? Aqui é bom para quem tá aqui. Tem gente que é bom co-criador, né? Tem gente que é boa co-criadora aí, né? Porque tem uma mente muito forte, tem uma força muito grande no pensamento. Cocria positivamente, cria realidades na sua mente positiva. O que a gente pensa, a gente joga no universo. O que a gente sente, a gente joga no universo, seja positivo ou negativo. Então, é aquela coisa das ondas de vibração, da vibração, que a gente tem que vibrar onde? Lá em cima. Se a gente vibra lá embaixo, danou-se. Aí o dia fica pesado, aí tudo acontece naquele dia. Eita! Quando a pessoa fala assim, ó, meu dia hoje já não tá bom. Eita! Pense que essa pessoa só tá atraindo o que não é legal. Essa semana eu atendi uma pessoa aqui, né? E ela já foi dizendo que a vida dela, ela falou que todos os setores da vida dela estavam parados. Eu aí disse a ela, primeiro você vai parar de repetir isso. Primeiro, você vai parar de repetir isso. É a primeira coisa que você vai fazer. Parar de repetir isso. Quanto mais você repete, mais fica parado. É o que você está dizendo pro universo, meu amor. Não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr, não. Eu acho engraçado que as pessoas, né, veem as ondas de Wi-Fi, de não sei o quê. Não acredita? E por que não consegue ver nas ondas de vibração que saem da gente do outro? Meus amores, presta atenção na energia do outro, na sua energia. Acho engraçado que tem gente, né, que bota filtro, pega IA, se cobre de IA na internet, se cobre de filtro, porque ela própria não aguenta como ela é. Ela própria não gosta de como ela é. Aí se ela ou ele, tá? Que eu tô falando aqui, se enche de filtro, se enche de IA. Não tem filtro e não tem inteligência artificial que mude uma energia, tá, meus amores? Energia é tudo que há. Eu sempre falei isso. Uma vez eu me relacionava com a pessoa disse, você brincou comigo, fala tanto de energia, você é da Coelba, né? Porque aqui o negócio da Coelba, né? A energia é fornecida pela Coelba. A empresa aqui que fornece é a Coelba, né? E aí a pessoa brincou comigo, que a pessoa é cética, sabe? E aí a pessoa brincou comigo, você é da Coelba, que só fala de energia? Eu postando sobre isso, né? E aí a pessoa tirou um sarro, né? Brincou comigo. Pois é. Né, meus amores? Hoje tá falando mais. Na época lá atrás falava-se menos sobre isso. Hoje tem muita, a internet tem muito, né? Falando de espiritualidade, falando de todas as formas de espiritualidade, de vibrações, né? Pô, tem coach de tudo aí, meus amores. Tem coach de tudo. Então se liga para vibrar lá em cima, se liga para ver a energia do outro. Não tem filtro, nem inteligência artificial que mude uma vibração ruim, uma alma ruim. E é assim que eu termino essa opção aqui e passo para outra opção. Tá bom? Isso aqui tá muito específico, isso aqui tá muito denso, isso aqui tá muito deprê, muito para baixo. Tá joia, meus amores? Como eu vou jogar com o mesmo deck, eu vou até dar uma limpadinha aqui nesse deck que vai precisar. Essa tiragem aqui foi muito específica, aqui o negócio tá pesado, aqui tem gente que não volta não, não é? Ah, e tem gente que volta, mas não agora. Mas não agora. Vai precisar ter uma mudança muito grande aí de comportamento, tá? Uma mudança muito grande de comportamento. Uma mudança de visão, de comportamento.
Porque tem gente que é viciada, né? E naquele comportamento. Tem horas que as cartas mostram vícios, e aí as pessoas pensam que são aqueles vícios mais comuns. Não, não são os vícios mais comuns, não. Aqui está falando de vícios de comportamento, que a pessoa nem sabe que tem muitas vezes, repete padrões, fica ali repetindo, e nada na vida dessa pessoa sai daquele lugar. Nada na vida daquela pessoa sai do lugar. O negócio tá tão brabo aqui que o incenso não quer nem acender. Esse incenso já apagou várias vezes. Várias vezes, tá? O negócio tá tão denso aqui que o incenso não quer nem acender. Por aí vocês tiram. Fiquem pensando que é brincadeira. Fiquem, vamos limpar a mesa aqui para a próxima opção. Que o babado aqui foi forte, né? Que o babado aqui foi forte hoje. Vamos passar para a segunda opção, bruxinha preta. Aí, ó. Tá caindo tudo, caiu um cristal aqui no chão. Eita, lelê! Vamos para a segunda opção. Vamos... Ó, já caiu. O sacerdote, tá? Olha bem essa carta. Eu quero que vocês estudem esta carta para mim, por favor. Como eu disse na primeira opção, esse é um deck bruxo, tá? Esse é um deck bruxo. Então, a carta número 5 aqui é um deck Wicca, perdão. É um deck Wicca. E aí, olhe bem como tá, né? Eu botei, é o sumo sacerdote aqui. Preste bem atenção que ele tá com um caldeirão na frente dele, né? Olha só que carta linda, gente. Olha essa carta, eu adoro esse deck. Eu adoro esse deck. Eu até uso ele pouco porque ele é muito diferente. E o significado das cartas dele vem com mensagens bem diferentes, tá? Aqui tem um sumo sacerdote, né? Aqui é um celta, um druida, né? Druida, né? Ele prepara-se aqui para uma colheita de ervas sagradas. A figura do mestre esconde-se dentro de cada um, mas este sábio rende-se apenas aos verdadeiros buscadores. Nosso druida interior espera o momento de preparar o remédio para a nossa cura. Essa carta fala de cura, né? Ele está aqui preparando a cura. Tem uma cura sendo preparada. Vejam o que bate com vocês. Esse deck ele é bem complexo, tá? Porque, como eu disse, ele tem uma energia Wicca, bruxa, né? Olha só que a energia hoje, o que foi que trouxe a energia para a mesa, né? Mas pode falar também de afetos sólidos, de maturidade emocional, espiritualidade, conselho, autoridade, prudência, benevolência, dignidade, dever moral, vocação, consciência duradoura, sabe? Não é aquela consciência momentânea de um segundo, chegou ali, daqui a pouco já mudou e pau. Não. Negócios relacionados a papéis ou uma sociedade de sucesso. Eu vou ler aqui, né? Qual é o animal mágico? É o javali. A planta mágica é o carvalho e a malva. A pedra mágica é o topázio. O perfume mágico é o cipreste. E o instrumento mágico é uma foice, uma túnica branca. Tá bom? Aqui vem o livrinho, né, com os significados. E eu não gravei ainda esses significados todos. Então, eu tô lendo mesmo para vocês esses significados nesse livrinho desse deck. Agora, no deck tradicional, no deck de Waite e de Marcélia, essa carta, ela é o Papa, né? Ela é o Papa. E aí, meus amores, essa carta, ela fala de tradição, de ensino, de espiritualidade. As palavras dela são crenças, doutrina, conformidade. No sentido invertido, pode falar de dogmatismo, de rebeldia, de intolerância religiosa. Essa semana eu vi um negócio interessante na internet. Era uma intolerância religiosa feita por uma coach, né? Tem muito, né? Ela lá propagando a intolerância religiosa. Essa carta pode falar disso. Ela está ligada a sistemas de crença e busca por orientação. O Papa, né? O Papa, ele é o lugar máximo para a Igreja Católica.
É isso? Então aqui tá falando disso. Veja, no tarô tradicional de Waite de Marselha, tem um papa sentado na cadeira papal, lá todo vestido, né, segurando o cedro, e tem duas pessoas que estão abaixo dele, ajoelhadas. Por quê? Porque essa carta fala, né, de guia espiritual, essa carta fala de conexão com a sabedoria emocional, fala de tradição, de espiritualidade. O Papa, ser Papa é uma tradição da Igreja Católica. Para chegar lá é todo um bafafá, é todo um bufufu, é todo um lelelê, não é isso? E aí tem toda aquela coisa da fumaça preta aparecer lá, né? Quando o Papa é escolhido, a fumaça muda de cor, lá, né, no Vaticano, não tem isso? Eles ficam lá dentro de uma cúpula que para eles, né, sagrada, lá escolhendo o Papa. E quando a fumaça muda de cor, escolhe-se um Papa. Então tá falando disso aqui, né? De hierarquia, tá falando de espiritualidade, tá falando de guias espirituais, tá falando de tradição, tá falando de doutrina. Essa carta aqui tá falando de tudo isso. No deck tradicional, ele é um guia espiritual. Na mão dele tem uma cruz tripla, que não é o caso aqui, porque aqui é o contrário, tá? Eu tô lendo no tradicional, e aqui é um Wicca, como já falei com vocês. Ele segura, né? As figuras ajoelhadas a ele no deck representam a submissão e o respeito aos ensinamentos espirituais. No caso, porque o deck de Marselha, gente, vocês conhecem a história do tarô? O primeiro tarô que ele apareceu foi o Visconti, tá? Não foi o de Marselha. Depois veio o de Marselha, depois veio o de Waite e muitos outros são criados a partir destes, tá? Mudam-se as figuras e às vezes os fundamentos. Por exemplo, esse é um deck Wicca. Eu tenho um outro deck que ele é hinduísta. Eu tenho outro deck que ele é ocultista. E aí vai mudando. Mas os tradicionais são Marselha e Waite. O de Waite é o mais famoso no mundo hoje. Waite, as pessoas, cada um fala do jeito, né? É o mais famoso do mundo hoje. É o mais usado em todo o mundo, tá? E aí, cada deck, aquela pessoa que cria, naquela energia que cria, muda o deck, tá? Eu tenho um deck tradicional, eu vou pegar a carta do Papa, o arcano maior do Papa, no deck tradicional, para vocês verem a diferença, tá? Porque eu gosto de mostrar a diferença, senão vocês podem não entender o que eu falei aqui. Eu vou pegar aqui, pois é, ele é o Papa ou o Hierofante. Olha o deck tradicional aqui. O que foi que eu falei a você? Tem uma pessoa, né, um líder, e tem outras ajoelhadas. Olha o que está na mão dele. Tá vendo? Aqui passa uma imagem de quê? De submissão. Não é verdade? Passa uma imagem... Peraí, gente. Peraí que eu tô querendo espirrar. Peraí. Eita. Ui! Passa uma imagem de submissão, passa uma imagem de autoridade espiritual. É para que vocês vejam a diferença nos decks, como eu estou falando aqui. Eu gosto de falar e mostrar. Um deck Wicca, um deck tradicional. Mas que eu estou lendo de duas formas para vocês. Eu li desta forma aqui e estou dizendo a vocês dessa forma. Que desta forma, ele está aqui, né? E o de Marselha tem uma outra foto, porque o de Marselha ele é mais antigo que esse aqui, que é o de Waite. E aí ele tem um outro desenho e a gente pode ler de uma outra forma também. Mas aí vocês vão adaptar os conselhos que saíram para a realidade de vocês, tá bom? Eu vou botar aqui essas duas cartas. E vocês vão adaptar a realidade de vocês, porque aqui veio com um conselho. Cuidado com a intolerância religiosa, cuidado com os dogmas, né? Muito dogmatismo, muita intolerância. É porque eu tô querendo, gente, eu tô querendo espirrar e não tô conseguindo. Ai, é uma agonia quando acontece isso, né? Mas a tiragem hoje tá bem, a energia tá bem diferente, tá, meus amores? Nós viemos hoje com uma energia
diferente. Ó o chicote, se ele quiser sair, ele vai sair. Tá? Eu vou botar ele aqui de novo, porque tem uma carta virada. Eu vou embaralhar de novo e vou tirar de novo. Aqui tá muito específica a energia hoje. Veio de uma forma diferente, veio de uma forma mais brusquesca, a energia veio mais brusquesca para mim hoje. E aí eu sigo a minha intuição, né? Veja que as pedras que estão na mesa hoje são escuras, em sua grande maioria, estrela, né? Justamente por quê? Por que as pedras negras saíram aqui? Para proteção, por causa da energia que viria para a mesa hoje. A espiritualidade é fantástica, meus amores. A espiritualidade é fantástica. Ela não brinca em serviço, não. Na hora que tudo começa a ser preparado, tudo na mesa tem que ter sentido. Tudo na mesa tem que estar interligado com a energia que vem, né, para falar com vocês. Amor afastado, volta. E o que acontece? Carta de estabilidade, mudanças, parceria. Aqui a energia me parece que já está diferente, viu, meus amores? Aqui a energia me parece que já está diferente. Vamos ver, vamos confirmar. Ixi, nem tanto. Ixi, nem tanto. Eita, Lelê. Tem uma energia hoje bastante forte na mesa, que é energia de magia, energia de amarração amorosa, energia de adoçamento. Saiu na opção de número 1 e saiu aqui, pode ser uma complementação. Lá eu já abri dizendo que magia não coloca sentimento no coração de ninguém. Isso aqui tá muito específico. Muito específico, e estava nos dois, quase as mesmas cartas. Quase as mesmas cartas. Eu acho que saiu as mesmas cartas, viu, gente? Vamos lá na opção de número 1, em lugares diferentes, mas saiu as mesmas cartas. As mesmas. Eita, meu Deus do céu, vocês viram que eu embaralhei? Vocês viram que eu embaralhei? Vocês viram que a carta do chicote caiu? Eu disse que se ela quisesse voltar na mesa, ela voltaria? Vocês lembram disso? Impressionante. As mesmas cartas na mesa, acho que só mudou essa. Eu acho que só essa não tá lá. Todas as outras estão na opção de número 1. E o chicote caiu na mesa para me dizer que é para falar sobre isso mesmo, tá? Aqui tá muito específico. Quem vai assistir tem que saber, tem que ouvir, tem que ter um aconselhamento aqui. Tem magia. Vocês viram que caiu? Eu falei assim, se tiver que sair, vai sair? Vocês viram? Olha o chicote aqui. O chicote estava na opção de número 1. Todas essas cartas vão lá na opção de número 1, porque está impressionante. Todas essas cartas estão na opção de número 1. Acho que só não essa. Se ela tiver também, são todas. Tem magia aqui interferindo na vida de pessoas, no relacionamento de pessoas aqui. Tem raposas, tem gente vivendo com gente manipuladora, com gente narcisista, de comportamento narcisista, com comportamento manipulador. Tem gente aqui dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Tem gente aqui que tá acorrentado, amarrado. Sabe quando a pessoa tá acorrentada, gente? Amarrada, querendo sair, não consegue, dentro de um labirinto. Se esse deck aqui, porque tem decks que tem um labirinto, se esse deck aqui tivesse a carta do labirinto, com toda certeza ia sair aqui nesse jogo. Tem uma pessoa aqui passando por tanta dificuldade, tem uma pessoa aqui por caminhos fechados. Se não for para você, gente, passa. Se não for para você, passa, mas o recado tem que ser dado. Não é para você, você sabe que não tem, passa. Passa, vai para outro. Você tá bem, tá tudo... Você tá bem não, porque aqui é para quem tá afastado, né? Mas se você não tem consciência de que tem isso, não tem para você, você tem toda a certeza que não tem essa interferência energética, passe, porque para alguém vai ter. Para alguém aqui vai ter. Se repetiu, não tem por onde correr. Eu falei assim, por que esse tema tá se repetindo na minha mesa? E confirmou. O chicote caiu na hora que eu tava embaralhando, então não tem pra onde correr. Tem gente aqui tendo grandes problemas, certo? Tem gente aqui com o caminho todo fechado, todo amarradinho, tá? E eu digo a vocês o que eu disse na opção de número 1. Vá lá, amarração,
Magia não coloca sentimento no coração de ninguém. Tem gente aqui que vive de fachada. Tem gente aqui que sabe os falsos moralistas? Eu falei para vocês que essa semana eu vi uma coach na internet. Vi uma coach na internet que ela falava sobre isso, para não procurar cartomante, para não procurar oraculista, que não sei o que, o povo dizia, as cartomantes foram em peso, né, para responder a ela. E aí diziam, essa aí é uma falsa moralista, é essa aí que vai atrás de amarração, é essa aí que se diz pastora, é essa aí que se diz católica, que se diz evangélica, que se diz isso e aquilo, e que faz esse tipo de vai lá pedir magia, adoçamento, amarração, é essa aí que vai, sabe? A falsa moralista. Aqui tem muito isso, quando saiu o Papa ali também fala de falso moralismo, de dogmatismo, de intolerância religiosa, sabe? Sabe os falsos profetas, que tá lá, que iam aparecer muitos falsos profetas, né? Tá cheio por aí. Na verdade, cheio mesmo, meus amores. E aí, tem tudo isso incluso aqui. Quando o Papa sai aqui, fala, né, de crenças limitantes, muitas crenças limitantes. Tem gente aqui, essa carta também fala daquelas pessoas que ficam dando satisfação à sociedade, estão ali porque a sociedade vai cobrar, porque a família vai cobrar, porque os outros vão falar. Tem isso aqui? Tem, sabe? Tem muito isso aqui. E aí, o que está acontecendo aqui? Tem gente aqui pendurada, né? Tem gente aqui pendurada por causa que tem triângulo aqui, tem triângulos, tem quartetos nessa opção, e tem uma terceira energia aí que está sentando o dedo na magia, né? Tem triângulo aqui, tem. Triângulos e quartetos. Alguém aí descobriu, alguém aí desconfia, alguém aí vive com uma pessoa que tem certeza que tem outras, né? E aí para segurar a pessoa de qualquer jeito, porque é um ignorante espiritual, senta no dedo da magia, né? Isso é uma ignorância espiritual, isso é uma falta de competência. Na verdade, meus amores, quem tem competência não precisa disso. Quem tem competência não precisa buscar esse golpe baixo. Isso é um golpe baixo que é dado, né? E que prejudica todos. Quem tá do outro lado, uma pessoa dessa senta o dedo na magia, aí o outro que tá lá recebe também, sabe? Aí você vai falar, mas é triângulo, não sei o quê. Triângulos são processos karmáticos, tá? Triângulos são processos karmáticos. Ninguém gostaria de estar em triângulo. Ninguém gostaria de estar em quarteto. Queria estar bem resolvido, bem resolvida com a pessoa que gosta, né? E aí vem lá os processos que a vida tem para serem resolvidos. E aqui tem uma bagunça doida, muito doida aqui, meus amores. Aqui tem uma bagunça muito doida aqui. Aqui tem melancolia, aqui tem tristeza, aqui tem confusão, aqui tem ciúme, aqui tem manipulação, aqui tem brigas, aqui tem violência, né? Violência que a gente fala é violência física mesmo. Gente que partiu pro físico para brigar, porque descobriu, né? Porque descobriu mais uma vez, porque teve certeza mais uma vez, né? Tem gente aqui com a vida toda bagunçada. Porque tem filho, porque tem uma casa, porque tem uma moto, porque tem um negócio, porque tem uma casa de praia, seja lá o que for, porque vive de fachada mesmo, porque quer viver de fachada mesmo, porque tem a mente limitada mesmo. Tem isso aqui? Tem. Tem isso aqui? Tem. Tá muito específico. O título que eu dei para essa tiragem foi e saiu aqui totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui precisam se resolver muitas coisas. Aqui tá uma confusão tão grande, meus amores. Aqui tá uma confusão tão grande, que vocês não podem nem imaginar. Eu olho para essas cartas aqui e não consigo ver coisa boa aqui. Não tô conseguindo.
Não tô. Precisa ter uma grande mudança, né? Uma mudança de dentro para fora, sabe? Quem tá aqui nessa opção, Salmo 91, para quem sabe que existe essas coisas, Salmo 91, Salmo 21, a luz violeta de Saint-Germain, a luz violeta de Saint-Germain, a luz violeta é a luz transmutadora. Saint-Germain é um mestre ascensionado que trabalha com a luz violeta, que é uma chama que ela é transmutadora. Gente, o tema não tem nada a ver com o que eu tô vendo nessa mesa aqui hoje. Eu busquei um tema, eu falei um tema, mas aqui tá tanta confusão, tá? Mas aqui tem casos que vai insistir e que vai voltar. Mesmo depois dessa confusão toda, desse bereguedê todo que eu tô vendo aqui. Tem um bereguedê aqui que não tem tamanho. Eu tô aqui olhando para as cartas e impressionada, que são as mesmas cartas. As mesmas cartas. Se não é para vocês, sigam. Deixa pro coleguinha, joga pro universo. Não tem isso na minha vida. Vai, porque hoje tá muito específico. Muito específico. Quem não sabe adaptar, quem joga no coletivo tem que saber que tem dias que não vai bater para outro grupo. E aqui tem um grupo específico que vai ser abordado por esse tema aqui, tá? Depois de muitas brigas, de muitas contendas, de muitas confusões, esse processo kármico aqui se desenrola, tá? E tem gente aqui que ainda vai insistir. Mas é uma coisa, assim, que tem que ter uma mudança, gente. Uma mudança profunda, de dentro para fora. Aqui tem pessoas que repetem comportamento, tá? Que andam em círculos, que não... Deixa eu ver aqui com as runas, porque aqui tá muito fechado. Gente do céu. A mesma runa que saiu lá. A torre, os limites, o afastamento, a introspecção. Tem gente que está afastado, que botou limite, né? Que disse eu não quero assim, eu só quero se for assim. Gente do céu. Tem gente aqui que já foi, né? Cavalheiro. Tem gente aqui que já foi, já seguiu a vida. A maioria aqui não vai voltar não, tá, gente? A pessoa, tem gente aqui que vai procurar, que vai tentar insistir, mas tem gente aqui que não vai querer. Olha aqui, ó. Tem gente aqui que já foi para outro porto, que já tá até com outra pessoa, tá? Tem gente aqui que já tá até com outra pessoa, que não vai querer, que tá em outro caminho. Olha só, caminhos, navio, torre. Tem gente aqui que tá com outro caminho. Tem gente aqui que tá com outro caminho. Ó, cortou. Não quer mais. Não quer mais. Ó, chicote de novo. Chicote saiu na primeira opção. O chicote caiu quando eu tava embaralhando. O chicote saiu 2 vezes aqui. Rapaz, que tiragem específica, gente. Fiquei impressionada com esse jogo. Impressionada, isso nunca aconteceu. Momento kármico, momento espiritual. Aqui estão desenrolando muitos karmas. Tem gente recebendo karma na cabeça aí. Ó, tão certo assim, caiu alguma coisa aqui, derrubaram alguma coisa aqui em casa. Alguém derrubou alguma coisa aqui. Vocês ouviram? Vocês chegaram a ouvir? Tão certo assim. Gente, as cartas estão caindo aqui. A energia tá forte. O incenso apagou. Rapaz, eu vou pegar um conselho aqui para vocês com um baúzinho, tá? Cuidem-se, procurem confirmar isso aqui e se cuidar. Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu. Que complexidade. A carta da complexidade tá na mesa. A lua, carta da complexidade, tá caindo tudo aqui. Jesus Cristo, a carta da complexidade tá na mesa. Né? Gente achando que magia é complexidade, que é complexidade, não. Carta da complexidade, a carta da magia, dos novos ciclos. A carta da magia aqui, ó. Aqui, ó. Novos ciclos, busquem novos ciclos, busquem sair da ilusão. Tem gente aqui iludida,
por causa de magia. Tem gente aqui que não consegue enxergar por causa da magia que foi feita. Tem gente aqui que tem uma nuvem, deve ter sido feita com pano preto, vocês sabem? Pano preto é quando bota pra pessoa não ver, pro cartomante não ver, pro pai do santo não ver, entendeu? Eita, Lelé, tem gato brigando aqui, não tá fácil não, viu? Não tá fácil hoje não. Você viram os gatinhos brigando aqui? Gente do céu, quem aguenta um negócio desse? Tá fácil não, viu? Gato brigou, balançou mesa. Vamos embora, vamos embora. O gatinho tá aqui com o rabinho áspero pra cima. Vocês estão vendo ali? O rabinho da gata lá atrás? Tá vendo aí movimentando o rabinho da gatinha? Ó, teve briga de gato aqui. Minha filha teve que decidir aqui. É mole um negócio desse? É mole um negócio desse? Ó, gente, eu nunca vi uma tiragem dessa, não. Eu nunca vi uma tiragem dessa. Vamos lá. Eu vou limpar aqui a energia quando eu fechar esse jogo aqui, tá bom? Quem sabe faz ao vivo. Essa aqui foi demais hoje. Eu vou fazer uma limpeza aqui no lugar, na casa. E eu só posso desejar a vocês que vocês procurem se cuidar, procurem se proteger, tá? E desejo um final de semana de reflexão, de luz, que a luz consiga, né? Aqui tem pessoas que estão precisando buscar a luz mesmo, tá bom? Não foi à toa que vieram os cristais pretos para a mesa hoje. Não foi à toa. Não foi à toa que vieram decks de bruxa hoje. Não foi à toa. Eu termino essa tiragem desejando luz para vocês, um fim de semana de luz, de paz e de amor no coração. Busquem se equilibrar, busquem se cuidar, tá? Busquem se limpar, busquem ter a certeza do que eu estou dizendo aqui para vocês acreditarem, porque aqui a gente está no coletivo e aí a pessoa tem, né? Se quer confirmar, confirma numa tiragem de energia única para vocês, para que a cartomante possa ajudar mais vocês. Tá bom? Vai numa casa que vocês confiam. Aqui foi demais hoje. Hoje teve muita coisa aqui nessa mesa. Um beijo.